Aqui. Ó, o que que ocorre? O Malafaia tá desesperado. Já tá louco já. Antes batia no Supremo Tribunal Federal, agora passou a puxar saco, a bajular o ministro Luiz Fux. Exatamente isso. O que que ele tá achando? O que que ele tá achando da vida dele? Ele tá achando que um ministro só é capaz de tirar Bolsonaro da cadeia? Ô, Silas, ajuda aí. Lógico que ele sabe que não é esse o caso. Lógico que Bolsonaro sabe, lógico que Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Michele Bolsonaro, todos eles sabem que um ministro só é voto vencido e que não vai conseguir nada. Só que eles precisam engajar a gadaiada. Eles precisam manter a gadaiada engajada. E como eles perdem no crédito, no débito, no pixel, eles se apegam a qualquer coisa. Porque a partir disso, eles fazem as narrativas, as loucuras e teorias de conspirações e tal coisa, para ver se engana alguém. Silas Malafaia está bajulando e puxando o saco agora do ministro Luiz Fux. Porque o ministro Luiz Fux deu um voto divergente lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal para reduzir bastante a pena de Débora. E não é só por isso também, não. É porque ele divergiu também e colocou um posicionamento diverso quando Bolsonaro iniciou o julgamento dele com o recebimento da denúncia pela primeira turma. Ele colocou lá o posicionamento dele divergente, colocando que será que foi uma tentativa de golpe mesmo? Ou será que foi apenas atos preparatórios? Não chegou à execução de um crime? Porque atos preparatórios, em regra, não é crime. Quando você prepara para o cometimento de um crime, em regra, não é crime. A não ser que durante essa preparação você incorra em algum tipo penal, como, por exemplo, matar alguém é crime, homicídio. E quando você compra uma arma de fogo, sem ter porte de armas, sem ter posse de arma, aí na preparação de um crime, você comete um crime. Aí Luiz Fux colocou essa e jogou isso no dia 26 do mês passado. No dia 26, não, dia 24, dia 25 do mês passado. Mas será que a tentativa de golpe foi tentativa de golpe? Se iniciou a execução do crime, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos criminosos? Será que foi uma tentativa ou foi apenas atos preparatórios, que nesse caso não seria crime? Aí pronto. Aí todo mundo dos bolsonaristas já estão colocando o Luiz Fux como o salvador, o herói, o certo, bajulando e puxando o saco de Luiz Fux. Você conta ou eu conto? Olha aqui para mim. Vai ser a mesma coisa da Débora. Luiz Fux, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Débora, foi voto vencido. Resumo da ópera: Débora pegou 14 anos de cadeia. Que ele foi o voto divergente, pedindo 1 ano e 6 meses para ela de cadeia. Zanin pediu 11 anos e pouco e houve essa pequena divergência. O resto foram 14 anos de cadeia. Pode diminuir um pouco a dosimetria da pena dela, a partir da dosimetria, mas a condenada ele está lascada. A mesma coisa vai acontecer com Bolsonaro. Pode ter o voto divergente de Luiz Fux, e eu já expliquei para vocês que isso tem que ser respeitado e que isso faz parte da democracia. Mas não vai ser o suficiente para salvar Bolsonaro da cadeia. Por isso, vou falar uma coisa para vocês, pode continuar puxando o saco dele. Não tem problema não. Porque quem vai vencer ao final é a justiça. Simples assim. Olha aqui. Malafaia bajula Fux em nova estratégia de Bolsonaro para confrontar Moraes. Coitado, não faz nem cócegas. Não faz nem cócegas em Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes tá cagando e andando para vocês.
E detalhe, Alexandre de Moraes mandou um recado. TV Justiça, Supremo Tribunal Federal. Olha aqui. Presta atenção para ninguém ficar fora da realidade. E enquanto Alexandre de Moraes está falando, que ele fala rapidinho, duas frases, que resume tudo. Você coloca aí, sem anistia, Bolsonaro está lascado. Bolsonaro, duplamente inelegível daqui a pouco. Olha aqui, Central. Olha aqui, Central. Presidiário. O recado é muito simples. A democracia, ela não está em jogo. A democracia saiu fortalecida. As instituições demonstraram que não vão tolerar qualquer agressão à democracia, qualquer agressão ao Estado de Direito, e a resposta será rápida. A maioria da sociedade não vai tolerar qualquer agressão à democracia. Pronto. A resposta será rápida. Pega o código. Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República, pegou quase 9 anos de cadeia. Presta atenção aqui, meu querido, e entenda por que esse povo está desesperado. Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República, lamentavelmente, foi denunciado em 2015, foi condenado em 2023, 2015 para 2023, 8 anos, não é isso? Demorou 8 anos da denúncia do Procurador-Geral da República para a condenação do Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República. 8 anos para ele ir para a cadeia. Bolsonaro foi denunciado agora, e no início do ano. Já está no banco dos réus. Já começou o processo, porque ele teve a citação válida lá na UTI. Foi citado como tinha que ser intimado. Começou o processo. Seguindo os prazos processuais, não vai demorar 1 ano para Bolsonaro ter uma condenação do colegiado do Supremo Tribunal Federal. Collor de Mello demorou 8 anos para a condenação a partir da denúncia. Bolsonaro não vai demorar 1 ano da denúncia à condenação. Por quê, Andréia? Porque é perigoso e continua insuflando e incitando as pessoas contra a democracia e contra as instituições democráticas, notadamente através dos seus cupichos e carrapichos, como Silas Malafaia, Nicolas Ferreira. Mostrei para vocês o vídeo de Nicolas Ferreira falando que é necessário uma ruptura democrática. Não existe ruptura democrática com o Supremo Tribunal Federal. Isso chama-se golpe, ditadura. E se não colocar o chefe e os cabeças na cadeia, pode preparar que um novo golpe está a caminho. Inclusive, estatuído e organizado por deputados e senadores da Ativa, que pegam a tribuna da Câmara de Deputados e do Senado para incitar, no verdadeiro laboratório de terrorista, pessoas contra as instituições democráticas, especialmente contra o Supremo Tribunal Federal. Que o diga tio França, que se implodiu porque não conseguiu explodir o Supremo Tribunal Federal. Aí a cada mês uma pessoa basicamente está sendo presa com bomba porque quer destruir o Supremo Tribunal Federal. Esse é o laboratório de cria de terrorista, propagados por deputados e senadores através dos cupichos e carrapichos de Bolsonaro, que a trama golpista ainda continua. E agora se apegaram em Luiz Fux. Luiz Fux é voto vencido. E Bolsonaro será condenado assim como Débora foi. Porque não é uma questão de batom. É uma questão de estruturas institucionais e da própria democracia que eles queriam. A ruptura que Nicolas Ferreira deu entrevista e falou. Que para dar um jeito no Supremo Tribunal Federal só se tiver uma ruptura democrática. Não existe ruptura democrática. Isso é golpe. Isso é ditadura. Por isso,
Perceba isso. O porquê que eles estão desesperados. Fernando Collor de Mello demorou 8 anos da denúncia à condenação e cadeia. Bolsonaro não vai demorar 12 meses, devido à sua periculosidade, porque continua em plena atividade golpista, nos corredores, nos bastidores, inclusive da tribuna do Congresso Nacional, através dos seus carrapichos, cupichos e carrapatos, sanguessugas, que mamam nas tetas da República, que são bancados pela democracia e atacam a democracia. Tudo porque querem salvar Débora? Óbvio que não. Querem salvar Bolsonaro. Só que não vai. E pode chorar porque estão lascados. Luiz Fux será voto vencido. Simples assim. E Bolsonaro será a próxima Débora. Simples assim. Por quê, André? Porque é uma questão de justiça. Nada mais, nada menos do que justiça. Ai, Andréia, foi um domingo no parque? Não, não foi um domingo no parque. Foi uma situação muito grave, que já teria começado pelo assassinato de 3 autoridades. Matariam qualquer um, se o golpe tivesse dado certo. Muitos de nós teríamos sido desaparecidos, digamos assim. Como Rubens Paiva foi assassinado e desapareceram com ele. Muitos iam para o pau de arara. Muitos teriam que fugir do Brasil. Você pode me fazer uma pergunta que outros já fizeram. Apesar de todas as provas, não é muita loucura, muita insanidade um plano desse? Bombas, assassinato do presidente que venceu, do presidente do TSE. Só consegue entender essa história quando a gente vai para a ditadura militar. E entende como funciona a cabeça do Bolsonaro. Naquele período, houve uma reação da turma dos porões, daquela turma que assassinou o Rubens Paiva, Vladimir Herzog, de uma turma que não queria a reabertura democrática, que não queria eleições livres. Teve um general Silvio Frota, era comandante do Exército, foi demitido pelo general Geisel. Tentou um golpe contra o general Geisel. Ele, o general Silvio Frota, tinha um ajudante de ordens. Esse ajudante de ordens era o general Heleno. Esse mesmo general Heleno que está denunciado nessa tentativa de golpe. Sabe quem era seu principal assessor? Brilhante Ustra. O Brilhante Ustra tentou, junto com o Silvio Frota, dar um golpe interno entre os militares contra Geisel, ali. Brilhante Ustra, que naquele voto do Bolsonaro, no impeachment fraudulento contra Dilma, ele fala em Brilhante Ustra, aquele torturador. O que é que aconteceu no Brasil entre 1978 até 1987? Essa turma dos porões. Explodiram 70 bombas no Brasil. Bomba na sede da OAB, matando Dona Lida Monteiro. Bomba em jornais como o Estado de São Paulo. Bombas em bancas dos jornais. No dia 30 de abril de 1981, tinha um atentado à bomba no Rio Centro, num show de música popular em comemoração com o 1º de maio. Poderiam ter matado mais de 20 mil pessoas. A bomba, por um acidente, como houve acidente no caso do aeroporto de Brasília, explodiu no colo dos terroristas, que eram militares que estavam aí. Ninguém foi responsabilizado. É daí que vem a cabeça do Bolsonaro. Bolsonaro dizia, era para ter torturado mais, era para ter matado mais de 20 mil pessoas. Esse é o partido do Bolsonaro. Aquela turma dos porões, de uma extrema-direita, incrustada no meio dos militares, que sempre agiu
com ações e pêndulos terroristas. Só entendendo esse passado da história é que vai entender a cabeça insana, psicopata, de uma figura como Jair Messias Bolsonaro, que construiu a sua trama golpista sórdida, tenebrosa. Esses são os fatos da história. Em memória de Rubens Paiva, de Vladimir Herzog, dessa vez, pela primeira vez, a gente quer que Jair Bolsonaro seja julgado, condenado e preso. Mas também os militares que participaram desse processo. Nós devemos isso à história do Brasil, a todos que lutaram pela democracia, às famílias que perderam parentes e foram vítimas de toda a ditadura militar. Chega sem anistia. Você pode me... Sem anistia. Agora, tem uma coisa que eu não concordo com Lindenberg Farias. Ele falou que Bolsonaro é um psicopata. Não concordo com Vossa Excelência. Bolsonaro não é um psicopata. Oi, Andréa. Não, mas Bolsonaro é tão cruel. O que aconteceu na pandemia, Bolsonaro debochado, cruel, só aquilo ali revela caráter de psicopatia. Sim, ele pode ter alguma coisa de caráter, algumas características de psicopatia, mas ele não é psicopata. Psicopata não tem medo de cadeia. Psicopata não tem medo de cadeia. Bolsonaro tem medo de cadeia. Morre de medo de ser preso. Bolsonaro já fugiu 2 vezes. Bolsonaro recuou agora lá na UTI de meia pataca, porque recebeu a visita da oficial de justiça, morrendo de medo da cadeia. Psicopata não tem medo de cadeia. Bolsonaro é covarde, morre de medo de cadeia. Por isso que eu digo, repito, ele não é psicopata. Ele é cruel, ele é covarde, mas psicopata ele não é não. E está morrendo de medo da cadeia. Dia 30 de dezembro de 2022, usando do cargo ainda da presidência da República, se usou do avião da Força Aérea Brasileira da Presidência da República para fugir para os Estados Unidos com 2 malas cheias de joias. Quem disse isso? Polícia Federal, Procurador-Geral da República, confirmado pelo ex-ajudante de ordem de Bolsonaro. Quem, Andréia? Exatamente o Mauro Cid. Bolsonaro, dia 12 de fevereiro do ano passado. Dia 12 de fevereiro do ano passado, Bolsonaro correu e se escondeu na embaixada da Hungria porque achou que ia ser preso. 4 dias antes, teve a Operação Tempus Veritatis, que bateu em todos os domicílios de Bolsonaro e de sua família. E como ele cria que seria preso nos próximos dias, correu. Dia 12 houve a operação de buscas e apreensões e tudo mais, e de prisões de alguns aliados e assessores de Bolsonaro. Aí no dia 12 correu, estava na embaixada da Hungria escondido. E agora continua escondido dentro de um hospital. Diz que está no UTI. Deu entrevista para o SBT da UTI. Fez live todo sorridente, debochado e maldoso por mais de 2 horas, que inclusive o seu filho, Eduardo Bolsonaro, apagou essa live. Nós temos ela, mas ele apagou das redes sociais dele. Aí quando o oficial de justiça foi lá para intimá-lo e citá-lo, aí ele já se fez de vítima. Mas tô na UTI, pobre coitado lascado tá, pobre não. Mas dentro da UTI não pode. Estava vendendo capacete dentro da UTI, fazendo sorteio de capacete dentro da UTI, recebendo ali um monte de visita dentro da UTI. Recebeu visita de Silas Malafaia, recebeu visita do Valdemar Costa Neto e de outras pessoas que nós não temos acesso.
No dia lá que a oficial de justiça adentrou, tinha umas 5 pessoas lá na UTI, tinha uma pessoa, 2 pessoas gravando tudo para fazer a cena que Bolsonaro queria. Só que tem um porém. Aqui, Central, não vou mentir para você, Bolsonaro se abateu. Porque ele achou que ia ficar escondido dentro da UTI e que o processo criminal contra ele não ia ser dado início. Porque é dado o início do processo de fato e de verdade com a citação válida para que o réu apresente a sua defesa. E dentro da UTI, ele achava que isso não ia ocorrer. E não ocorreria. Não porque não pode, porque o Código de Processo Penal não proíbe, mas porque Alexandre de Moraes segurou, falou, não, o cara tá dentro da UTI, deixa, não vou me intimar agora e nem citar agora, não. Mas quando Alexandre de Moraes viu que o cara tava dando entrevista, tava fazendo live de mais de 2 horas, todo sorridente, recebendo visita de um monte de gente dentro da UTI, aí Alexandre de Moraes falou assim, não, pode ir. Ele tá muito bem, obrigado, dentro da UTI. Se lascou. Por isso que eu digo e repito, nesse ponto eu não concordo com o deputado Lindenberg Farias. Bolsonaro é cruel, mas ele não é psicopata, porque ele tem medo da cadeia. Psicopata não tem medo de cadeia. E olha que eu convivi com alguns. Já falei para vocês que trabalhei no sistema prisional. Aqui em Goiás tem um lugar onde os psicopatas ficam, que é um lugar separado. Chama cadeia de custódia. Separado de todos os outros. E eles não têm medo de cadeia. E Bolsonaro morre de medo de cadeia. Por isso coloque aí. É sem anistia. Psicopata ou não psicopata é sem anistia. Agora, que é cruel, debochado, mentiroso e golpista, isso é. De fato e de verdade, o é. Por isso, é sem anistia. Meu querido, apagão na Europa, apagão massivo na Europa, deixa Portugal, Espanha, partes da França sem energia elétrica. Está tendo um apagão geral lá na Europa. Não se sabe ainda o que aconteceu, tá lá, mas não temos resposta ainda, mas várias cidades e países sem energia, metrô não funciona, sinais de trânsito não funcionam, um caos total, sem internet, sem nada. E nós estamos acompanhando essa situação também, tá bom? Meu querido, minha querida, toca no like e bota. Sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Vota no IBEST. Todo dia você pode votar. Um voto por dia, tá bom? Muito obrigada. Beijo no seu coração, até a próxima live, se cuida. Tchau, tchau, fui, mas daqui a pouco eu volto. Tchau, Brasil, Varonil, beijo, tamo junto.